Queridos amigos, irmãos, graça e paz a todos. Que o Senhor abençoe sua casa, sua vida, a sua família. Quero estar trazendo mais uma palavra de reflexão para o nosso devocional. Para isto, vamos abrir no Evangelho segundo escreveu Dr. Lucas, capítulo 11, versículo 1 até o versículo de número 8, que nos diz o seguinte: De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me, e eu não tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará, por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Então, nós estamos vendo aqui este relato de Lucas, que nos mostra Jesus Cristo com os discípulos, e nos diz a palavra de Deus que Jesus Cristo estava orando em certo lugar. A Bíblia não diz aonde, fala em certo lugar. E quando Jesus Cristo termina de orar, um dos seus discípulos chega até Jesus e pergunta ao Senhor Jesus para que ele pudesse ensiná-los a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Um fato interessante do texto é que os discípulos não sabiam como orar. Imagina esta situação: Jesus Cristo, como de costume, leva seus discípulos a certo lugar, se retira, vai um pouco mais adiante, mas não tão distante, e isto Jesus Cristo fez de propósito, a fim de gerar nos discípulos uma curiosidade, e isto porque Jesus Cristo estava, em outras palavras, fazendo um seminário com os discípulos. Jesus Cristo, como mestre, ele estava querendo ensinar algo poderosíssimo para os discípulos em sua época, e que também é muito poderosíssimo para nós cristãos nos dias atuais. Então ele fica ali e ele começa a orar, e de repente está lá Mateus, está lá Tomé, Tiago, João, e nos diz a palavra que eles estão ouvindo, e posso conjecturar que de repente Tiago, escutando aquela oração e os discípulos conversando entre eles, ele possa dizer: Rapaz, vocês estão ouvindo esta oração do Senhor Jesus? Eu não entendo que oração é essa. Talvez num possível diálogo entre os discípulos nesta época, naquela oportunidade, talvez dissessem uns para os outros: Rapaz, tu já orou dessa forma? E talvez um discípulo tenha dito para o outro: Rapaz, eu não sei orar dessa forma não. Eles se viram para Pedro
neste possível diálogo e diz: Pedro, tu que é o mais velho aqui entre nós, tu sabe que tipo de oração é essa? Tu sabe fazer tipo de oração? E Pedro, também conversando, diz: eu não sei que tipo de oração é essa. E talvez os discípulos olham um para a cara do outro e dizem: rapaz, não sabemos nem como orar. Temos que falar com Jesus para que ele possa nos ensinar, porque João Batista ele ensina os discípulos dele. Vamos pedir também para o Senhor Jesus. E Pedro, ele era o mais velho ali do grupo. Por que nós sabemos que Pedro ele era o mais velho? Tem uma outra passagem bíblica que nos mostra Jesus Cristo chegando na cidade e sendo pedido o imposto para eles, mas o imposto foi pedido apenas para Pedro e para o Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus manda ele pescar, encontra na boca do peixe um estátua e paga o imposto por Jesus e por Pedro, o que significa dizer que os outros discípulos eles eram jovens. Então Pedro ele era o mais velho, que tinha idade para pagar imposto. Podemos dizer que Pedro ele era o líder dos jovens. E como líder dos jovens, nos diz o texto em Lucas capítulo 11, versículo 1, não está escrito que foi Pedro, mas eu penso, pelo fato de Pedro ser o mais velho, era ele que representava os demais discípulos, pelo fato de Pedro ser de maior idade. Quando Jesus Cristo ressuscita, ele vai ao encontro de Pedro, né? Cura Pedro das 3 vezes que Pedro tinha negado e disse para Pedro apacentar as suas ovelhas, porque Pedro ele era o mais velho do rebanho. Lembram também do episódio em que uma grande tempestade, Jesus Cristo vem andando sobre as águas? Quem que se apresenta e diz: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo? Era Pedro. Então, por essa e outras passagens que Pedro sempre era aquele que se apresentava, né? Na linguagem que falamos, que dava a cara a tapa, era aquele que aparecia, né? Ele, às vezes, ele se dava muito bem, andava sobre as águas, vivia sobrenatural, e outras vezes também ele levava uma exortação forte do Senhor. Então penso eu que em Lucas capítulo 11, versículo 1, quando diz que um dos seus discípulos perguntou ao Senhor para que ele pudesse ensinar eles a orar, penso eu que era Pedro. Então ele se apresenta e diz: Senhor, nós estávamos aqui reunidos e estávamos ouvindo o Senhor orar. Só que a tua oração, Senhor, nenhum de nós aqui nunca oramos esse tipo de oração. Nem sabemos orar, Senhor. Senhor, nos ensina então, Senhor, como orar. Jesus Cristo atingiu o objetivo dele. Era esse o objetivo do Senhor Jesus Cristo como ensinador naquele seminário que fez. Porque essas verdades espirituais os discípulos iriam fazer uso após a assunção, morte, ressurreição e a assunção do Senhor Jesus aos céus. Então, vamos começar. Jesus Cristo diz, os discípulos olham para Jesus, de repente, numa linguagem aqui, e ele diz: Jesus, tu é o cara, Jesus. O Senhor é o cara. Jesus é o cara. Ninguém aqui nessa terra pode ser chamado de o cara, mas Jesus, ele é o cara. Então Jesus Cristo começa: quando vocês forem orar, vocês dirão Pai. Pai significa dizer que todas as vezes que vocês forem orar, vocês tenham a certeza de que você é filho de Deus, filha de Deus. E como filho de Deus e filha de Deus, ele te ouve. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 12, nos diz a palavra do Senhor: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então Jesus Cristo está falando para os discípulos: quando vocês forem orar, vocês tenham a certeza de uma coisa. Certeza de quê? Certeza de que Deus é o Pai Celestial, e de que vocês são filhos de Deus, e como filhos de Deus, Ele te ouve. Então tenha certeza de que Deus, Ele te ouve.
Jesus estava dizendo: discípulos, todas as vezes que vocês forem orar, tenham a certeza de uma coisa, de que Deus, ele é o vosso Pai, e como Pai, ele vos ouve. Lembram de Daniel, quando o anjo Gabriel finalmente desce para falar com Daniel? Ele diz: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia, as tuas orações elas foram ouvidas. Então, queridos amigos e irmãos, todas as suas orações, desde o primeiro dia que você orou, tem orado, buscado o Senhor, ele tem ouvido, tem visto as tuas orações. A segunda coisa que o Senhor Jesus Cristo fala com os discípulos é o seguinte, quando ele diz: santificado seja o teu nome. O que Jesus Cristo está ensinando para os discípulos é o seguinte: tenha respeito, reverência e temor na presença do Senhor. Primeiro ele diz: Pai, discípulos, quando vocês forem orar, não comecem orando pedindo, não. Comecem numa oração de adoração, de devoção. Ele diz: Pai, ou seja, saiba que você é filho de Deus, filha de Deus e que ele te ouve. Continue a oração de vocês e digam: santificado seja o teu nome, ou seja, tenha respeito, reverência e temor por Deus. Quando ele diz: venha o teu reino, ele está querendo dizer: entrega seu coração totalmente ao governo de Deus. É interessante nós observarmos que é o reino de Deus. Em Romanos 14, 17, a palavra do Senhor ela nos diz o seguinte: Paulo, porque o reino de Deus, o que o reino de Deus não é? Não é comida e nem bebida. Então o que é o reino de Deus? É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então o que Jesus Cristo está falando, que quando vocês forem orar, entre na presença de Deus e diga: Pai nosso, ou seja, saiba que ele é o teu Pai e que ele te ouve. Você dirá: santificado seja o teu nome, ou seja, traduzindo, você entrará na presença de Deus sabendo que ele é o teu Pai, mas com respeito, com reverência e temor. Venha o teu reino, você entrará na presença de Deus e você entregará seu coração totalmente ao governo de Deus. Porque às vezes nós queremos nossa vontade, nós queremos nossos desejos, né? Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero isso, Senhor, faz isso. Né? Tem pessoas que entram na presença de Deus e elas dizem: Senhor, se o Senhor não fizer isso ou aquilo outro, eu irei me afastar, eu irei sair dos teus caminhos, eu irei viver a minha vida do jeito que eu quero. Mas na oração que Jesus Cristo está ensinando aos seus discípulos, que é uma oração que fará toda a diferença nas nossas vidas, ele diz que nós devemos entregar: venha o teu reino, que isso significa que devemos entregar o nosso coração ao governo de Deus. Se o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, Senhor, venha o teu reino, Senhor. Vem com a tua justiça. Isso significa dizer que às vezes você está sofrendo injustiças, seja em qualquer área da tua vida. Você está sofrendo levantes, calúnias, você está sofrendo situações de adversidades por causa de uma injustiça que estão fazendo contra a sua vida. Mas você, na oração, você entra e diz: Pai, Tu és o meu Pai, Senhor. Eu me rendo aos Teus pés, Senhor. Venha o Teu reino, Senhor. Venha com a Tua justiça. E a palavra do Senhor, ela nos diz que todas as vezes que nós estivermos sofrendo situações de injustiça, nos diz a palavra que Deus, ele é o justo juiz. A Bíblia nos diz que do Senhor é a vingança, né? E é Ele que retribui a cada um segundo as suas obras. Então você está vivendo uma situação em que você está sendo injustiçado, mas você ora e você diz: Senhor, venha o teu reino, venha o teu governo, venha com a tua justiça. Você está naquela situação onde conflitos, guerras internas, guerras externas, e você diz: Senhor, vem com o teu reino de justiça, vem com o teu reino, vem com a tua paz. E lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, o próprio apóstolo Paulo, ele diz, escrevendo aos irmãos de Filipe, que quando nós oramos, entregamos tudo nas mãos do Senhor, ele vem com a paz que excede o entendimento e guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. O reino de Deus é justiça, a paz é alegria no Espírito Santo. Senhor, vem com o teu reino, e aí não importa a situação que você está vivendo, mas quando você está na tua casa, você pode estar passando a luta que for, mas o reino de Deus
Ele não está fora, nem aqui nem ali, mas está dentro de vós, diz a palavra do Senhor. E aí você está com aquela alegria mesmo em meio às mais tensas tribulações e tempestades da vida, e você chega na igreja e você canta, e você se alegra, e você aplaude, e você glorifica, porque o governo de Deus, o reino de Deus implantado dentro do seu coração. Então Jesus Cristo está falando para os discípulos: venha ao teu reino. Jesus Cristo, ele continua dizendo: seja feita a tua vontade. Ou seja, nunca, discípulos, coloque Deus contra a parede. Tem pessoas que pensam colocar Deus contra a parede. Senhor, se o Senhor não fizer isso, se o Senhor não fizer aquilo, chega. Eu vou sair, eu vou me afastar, eu vou viver mesmo aí no mundão, sem o teu governo, sem o teu reino, sem ser teu filho, eu vou me desviar. Então, queridos irmãos, isso não é bom, porque Deus continuará sendo Deus, glorificado e exaltado. E você, sem a proteção, sem o cuidado, sem o zelo do Senhor, como que você viverá? Ele diz: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Quando Jesus Cristo fala isso, ele está falando: peça com humildade a provisão diária. Não seja arrogante, não seja prepotente, não coloque Deus contra a parede. Quando ele diz também: discípulos, vocês vão orar e vocês vão dizer: perdoa-nos. Isso significa que Jesus Cristo está querendo dizer para os discípulos o seguinte: só peçam perdão a Deus Pai depois que vocês tiverem liberado o perdão a quem lhes ofendeu. Tem muitas pessoas enganadas. Elas entram na oração, né? Já oram errado, só pedindo, né? E levantam da oração e acham que suas orações serão atendidas, só que muitas orações não são atendidas. Sabe por quê? Porque na oração muitos têm se tornado ou têm vivido hipocrisia, porque eles pedem perdão, pedem bênçãos, milagres, vitórias, mas levantam de suas orações com mágoa no coração, com rancor no coração contra seus irmãos, contra seus parentes, contra colegas de trabalho, contra o mundo todo, e querem receber os benefícios de Deus através da oração. Então digo-lhes uma verdade, que enquanto você continuar levantando da oração, sem liberar perdão aos seus ofensores, os benefícios daquela oração você não colherá. Não sou eu que estou falando, é Jesus Cristo ensinando aos seus discípulos. Discípulos, quando ele disse: perdoa-nos, o Senhor só te perdoará se você também perdoar aquele que lhes ofendeu. Então Jesus Cristo está falando: meus discípulos, todas as vezes que vocês forem orar, se alguém tiver alguma coisa contra vocês, na oração, vocês liberam perdão também, para que a oração de vocês seja uma oração que agrada a Deus e vocês possam colher os seus frutos. Então ele diz: perdoa-nos. E o Senhor fala conosco: só peça perdão a Deus Pai depois que vocês tiverem liberado o perdão a quem lhes ofendeu. E o perdão, ele não está no campo da emoção, porque se o perdão ele estivesse no campo das emoções, ninguém nunca perdoaria ninguém. O perdão, ele não é sentimento. O perdão, ele é mandamento. Jesus Cristo foi quem declarou: amai os vossos inimigos e orem por aquele que vos perseguem. Então Jesus Cristo está dizendo para você perdoar aqueles que te ofenderam, porque se você não perdoar aqueles que te ofenderam, de maneira alguma o Pai lhes perdoará. E ele diz: não nos deixes cair em tentação. Discípulos, isso significa que você deve reconhecer a sua humanidade e buscar força em Deus para não pecar. Jesus Cristo ele está ensinando aos discípulos que eles eram humanos e eles passariam por situações na humanidade deles, que a humanidade deles, a carne, seria inclinada para pecar contra Deus. Mas Jesus Cristo está ensinando os discípulos a pedirem forças a Deus Pai
para que eles pudessem resistir e não caírem em tentação. Então, todas as vezes que você estiver orando, coloque, apresente diante de Deus: Senhor, estou passando por essas tentações, Senhor. Eu estou sendo a minha mente está sendo bombardeada, Senhor. Os meus ouvidos, pelo que eu escuto, meu coração, a minha mente está sendo bombardeada, mas me livra, Senhor. E é algo interessante que nós observamos a respeito disso, de não cair em tentação. Em Gênesis capítulo 4, versículo 6 e versículo 7, o Senhor falando com Caim acerca do seu irmão Abel, porque Satanás encheu o coração de Caim contra o seu irmão Abel por causa da oferta que o Senhor recebera, a oferta de Abel, e rejeitou a oferta de Caim. Mas tem um motivo pelo qual a oferta de Caim não fora recebida por Deus. Mas Deus vem conversar com Caim e diz: Caim, o pecado jaz à porta, mas o seu desejo será contra ti. Mas olha só o que o Senhor diz para Caim: mas cumpre a ti dominá-lo. Agora imagina hoje você, cristã, que tem o Espírito Santo de Deus habitando em seu coração. Jesus Cristo também fala, que você deve reconhecer a sua humanidade. E quando o pecado se apresentar, você deve falar: Senhor, na oração, tem esse e aquele outro pecado, Senhor. Estou sofrendo tentação, mas me fortalece, Pai, e eu vou resistir firme em Ti. É isso que nos ensina a carta de Tiago aos irmãos, capítulo 4, versículo 7, quando ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então nós podemos resistir. Resistir é ficar firme, é não ceder ao choque de outrem. Então, quando o pecado ele vier contra a tua vida para dar um choque, para querer fazer com que você venha cair, você estará sujeito a Deus. E você vai resistir e não cairá em tentação. Aí ele termina dizendo: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus Cristo está ensinando aos discípulos, está querendo dizer o seguinte: discípulos, tenham certeza de que não há nada impossível para Deus Pai. Então Jesus Cristo ensina esta oração poderosíssima aos discípulos, e milhares de pessoas pegaram este modelo de oração e fizeram uma reza robótica, sem entendimento do texto. E como eu já disse, muitos estão orando ou rezando o Pai Nosso, porém sem entendimento do que Jesus estava querendo passar para os discípulos. Jesus não queria que os discípulos fizessem uma oração robótica. Este foi apenas um modelo com verdades por detrás de cada palavra do modelo da oração, como eu trouxe aos queridos amigos e irmãos nesta manhã. Então, se você tem orado uma oração robótica e nada tem acontecido, é porque talvez você até hoje não tenha entendido o que Jesus quis dizer com esta oração. E os discípulos, eles entenderam. E os discípulos, após a morte, ressurreição e a ascensão do Senhor Jesus Cristo, eles entenderam muito bem e se transformaram em discípulos que tinham vida de oração. E este modelo de oração surtiu tão efeito que os discípulos, posteriormente chamados de apóstolos, foram usados tremendamente no poder do Espírito Santo, não com uma oração robótica, mas eles entenderam o significado desta oração. E logo após entender o significado desta oração, Jesus Cristo, ele conta algo interessante. Depois que os discípulos entendessem o que ele queria, depois que os discípulos entenderam qual o real sentido da oração e como eles deveriam orar a partir daquele modelo, Jesus Cristo conta a parábola do amigo importuno. E ele fala que se esse amigo que importunou um outro amigo, que estava já dormindo, já era tarde, deitado, com seus filhos em casa, todo mundo deitado, e ele disse:
né? Abre a porta e me dá um pão, porque chegou um outro amigo e eu não tenho nada em casa. E ele falou o seguinte, Lucas capítulo 11, versículo de número 8, e ele disse que se ele não se levantasse para dar por causa do seu amigo que estava batendo na porta, todavia ele faria por causa da importunação, ele daria tudo o que tivesse necessidade. Então, depois que nós aprendemos a orar, e eu quero aqui dizer que o que é a oração? A oração é um diálogo de comunhão entre você e Deus. Então, a oração, ela é um diálogo de comunhão entre você e Deus. Depois que eu aprendo essa oração de comunhão, aí você pode pedir o que você quiser. Você pode importunar o mestre, pode importunar, bater, porque uma hora a porta se abre. Uma hora o que você está buscando, você vai receber. Então, Jesus Cristo ensinou isso para os discípulos aprenderam e eles cumpriram muito bem aquilo que o Senhor Jesus deixou para que eles pudessem dar continuidade aqui na terra. Então, esta palavra de reflexão é sobre isso. Ensina-nos a orar. A oração é um diálogo de comunhão entre você e Deus Pai. Somente depois que os discípulos aprendessem essa oração de comunhão entre eles e Deus Pai, é que eles poderiam também orar pedindo qualquer coisa, que o Pai, como nos diz no versículo de número 8, daria tudo o que tivessem necessidade. Então nós temos que aprender e saber orar esta oração de comunhão. Esta oração que os discípulos ouviram Jesus Cristo orar, ela era um diálogo de comunhão entre ele e Deus Pai. Então, queridos amigos e irmãos, vamos aprender essa oração, que é uma oração de comunhão entre nós e Deus Pai. Depois que você aprender esta oração de comunhão, que é um diálogo entre você e Deus Pai, aí você verá que muita coisa, muita resposta de oração que você há tanto tempo pedia e não recebia, porque você não estava sabendo como orar, você passará a receber. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a você, sua casa, sua família. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém.